Senhor Deus, Pai Santo, Pai Eterno, Pai da eternidade, nesse momento, meu Senhor, que nós se encontra no Teu templo, Senhor, viemos para Te adorar, Senhor, viemos para Te agradecer, Senhor, por tudo que Tu tem nos feito, meu Senhor. Obrigado pelas Suas grandezas, pelas Suas maravilhas, pela Tua majestade santa, meu Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo nosso fogo de vida, pela nossa vida espiritual, meu Deus, pelo nosso pão de cada dia, ó Deus. Deus, nós não merecia tanto amor, Senhor, nós não merecia tanta bondade, meu Senhor, mas Tu olhou para cada um de nós, Senhor, e teve misericórdia, transformando nossos corações, repreendendo toda dureza, meu Senhor, dos nossos corações, meu Deus. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado, meu Senhor, que louvado seja, engrandecido seja Seu nome para sempre, Deus. Ó Deus querido, em nome de Jesus, eu quero Te apresentar os Teus filhos que cooperaram nas ofertas, no dízimo, meu Senhor. Toma Teu servo nas Tuas santas mãos, a qual vai ministrar Sua palavra santa, meu Senhor, para que nós possa guardar, Senhor, com o grande mandamento da Sua palavra santa, que nunca nós venhamos esquecer das Suas bondades, meu Senhor. Nos livra também das enfermidades, repreende toda a fúria de Satanás sobre as nossas vidas, lança todo o demônio do inferno por terra, no nome santo de Jesus Cristo, meu Senhor. Deus, eu Te peço essas bênçãos e sou grata a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Louvado seja Deus. Cumprimento a amada igreja na gloriosa paz do Senhor. Meus irmãos, nós iremos. Estava pensando nós estudarmos um livro, Carta do Apóstolo São Paulo, por exemplo, aos 1 Coríntios. Louvado seja Deus. A gente estuda uma parte de um capítulo e estaremos fazendo esse estudo sempre consecutivo nos dias de culto de doutrina. 1 aos Coríntios, capítulo 1, a gente pode ler do primeiro versículo, para que possamos ler todo este conteúdo. Aleluia. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sostênios, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado santos, com todos os que têm e que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o entendimento, em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira
que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clóe, que há contenda entre vós. Quero dizer que com isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizados em meu nome. E batizei também a família de Estefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o escriba? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Amém. Até o versículo 20 versículo lido do capítulo 1. Temos ainda mais 11 versículos para a próxima reunião, para o próximo culto, né, irmãos? Louvado seja Deus. As cartas Paulina são cartas doutrinárias, irmãos. Doutrinária fala de ensino, aonde Paulo escreveu instruindo a igreja a sua fórmula de viver na presença de Deus, forma decente, forma que venha agradar a Deus. Meus irmãos, se nós não formos ensinados, nós iremos desagradar a Deus com as nossas práticas, com as nossa maneira de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Quando somos ensinados, então conseguimos se colocar na posição que venha agradar ao Senhor. E quando nós agradamos a Deus por uma vida motivada pelo ensinamento, certamente que vai dar fruto, vai ser aperfeiçoado em nós dons que venha glorificar a Deus. Aleluia. De maneira que nós falaremos, nos expressamos para alguém e iremos fazer alguém ficar motivado para caminhar. Porque se não formos preparados por essa palavra, meus irmãos,
nós iremos falar para outro e nós iremos causar dissensão, nós seremos imprudentes, haveremos de causar sempre uma diferença e não edifica a vida um do outro. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que o nosso falar transmite graça àquele que ouve. Louvado seja Deus. É necessário que eu conheça a Deus, é necessário que eu tenha Deus, para que eu possa verdadeiramente transmitir graça àquele que me ouve, para que a sua palavra venha motivar a fé daquela pessoa, venha despertar aquela pessoa venha ser agraciado, abençoado, venha ser tocado para a glória do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O apóstolo São Paulo foi chamado por Deus de uma maneira muito interessante. Amados irmãos, ele era conhecido como Saulo de Tarsis. Obrigado, irmão. Saulo de Tarsis. Era um homem judeu, um homem altamente intelectual. Este homem se destacou na época como uma pessoa resolvida, decidida, para tentar barrar tudo aquilo que estava não de acordo com a lei, ou que o sacerdote estava acreditando ou cultivando. Aleluia. Saulo de Tarso, irmãos, é convocado para perseguir crente. Não era perseguir bandido, crente. Quando tinha uma turma de crente, 2, 3, 10 crentes pregando o evangelho, cultuando a Deus, ele ia com soldados, ele não ia em um carro do exército, ele ia a cavalo. Tinha carta autenticada, né? Lhe dando-lhe direito para prender os crentes, bater, de maneira que tinha que parar de dizer que Jesus Cristo, que foi crucificado, é o Messias prometido. Que coisa, irmãos. Aleluia. Saulo foi várias vezes e agradava o povo, de maneira que em um belo dia ele achava, irmãos, que estava agradando a Deus com seu zelo para não falar de Jesus, para guardar a lei, cultivar a lei que os sumos sacerdotes, os escribas e fariseus tentavam guardar, só tentavam, irmãos. Aleluia. E um dia ele vai e de repente ele já tinha consentido na morte de Estevão, foi apedrejado, irmãos, porque estava pregando o evangelho. Aleluia. Mas um belo dia ele vai novamente em busca de irmãos que estavam reunidos. Embora havendo perseguição, mas os crentes, irmãos, eram crentes. Sabe aqueles crentes mais crente? Não era crente covarde, não. Vou nada, vão me pegar. Era crente, irmãos, crente de coragem, de fé. Crente que tinha
obras vivas pelo um trabalho prestado para Deus. Embora que ele custasse a vida, mas ele estava lá, falando de Jesus. Aleluia. Os irmãos estavam reunidos e Saulo de Tarsis informado que há irmãos reunidos, ele prepara uma caravana de soldados e vai ao encontro dos irmãos, para impedir. Louvado seja Deus. Amados irmãos, quando ele ia de caminho, a Bíblia diz que cai do céu como um relâmpago, um raio de fogo, um resplendor, e esta luz, este resplendor, ele cai do animal, cai por terra, atônito, sem ver nada, mas ouviu uma voz que bradava dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Louvado seja Deus. Ele perseguia, irmãos, era os crentes, mas já que ele estava caído e cego, então qualquer voz dava para chamar, irmão Jesus, de Senhor. Não interessa quem seja, quem és tu, Senhor? E a voz bradou suavemente dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro será para ti lutar contra os meus arguilhões, contra a minha vontade. Aleluia. Irmão, Saulo naquele momento disse: estou fazendo tudo errado, estudei tanto, procurei me dedicar tanto à lei, estou fazendo tudo errado, estou desagradando a Deus. Senhor, perdoa-me, o que tu queres eu farei agora. Louvado seja Deus. O Senhor manda ele ir para uma certa casa, uma certa rua, e lá guardasse, que ali seria dito o que deveria fazer. Irmão, Saulo passou 3 dias sem comer e sem beber. Pense, irmãos, que lição boa, aguardando ouvir a voz do Senhor, o que deveria fazer. De repente, chega alguém e diz: irmão Saulo. Foi o primeiro a chamar de irmão. Embora trêmulo, com medo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de Damasco, mandei eu vir a ti e orar por ti, e será cheio do Espírito Santo. Irmãos, quando ele começou a dizer essas palavras, o Espírito do Senhor se apoderou de Saulo, e ali ele passou a enxergar. A Bíblia diz que ele passou a enxergar, e foi naquele momento abençoado por Deus, deixando de perseguir a igreja, tornando-se um dos tais que na verdade era digno de ser perseguido por causa do nome de Jesus. Aleluia. Este homem escreve cartas às igrejas, a igreja de Corinto, a igreja de Roma, a igreja de Éfeso, os Colossenses, Filipenses e outras mais. Louvado seja Deus. Este homem foi uma pessoa, amados irmãos, que se converteu de verdade, de maneira que ele chegou a dizer em várias passagens de suas cartas: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Louvado seja Deus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, os primeiros versículos vai trazer uma saudação. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sostênio. A igreja de Deus que está em Cristo, que está em Corinto,
ao santificado em Cristo Jesus, chamado santos, com todos que em todo lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esta foi o chamado de Deus e a sua vontade, né? Fazer esse homem conhecer a Deus e se tornasse uma pessoa submissa à vontade de Deus. Foi chamado ao apostolado e este homem se dedicou a ser um homem zeloso pela lei do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Interessante que ele diz que a igreja que está em Corinto, a igreja de Deus que está falando aqui é os irmãos santificados, os irmãos salvos, libertos, os irmãos que conhecem ao Senhor. Como é de Deus este povo, ele colocou a igreja de Deus. Eu vos digo que existem hoje denominações que está escrito lá, Igreja Pentecostal, Igreja de Deus. Existem várias denominações hoje, mas esta Igreja de Deus não estava classificada em um título de ministério, mas sim a igreja que estava em Corinto, porque até mesmo a igreja na época passada, meus irmãos, não se destacava como ministério A, ministério B, mas igreja por cidade, de maneira que essa igreja era lá em Corintos, a igreja de Corinto. Bendito seja Deus. Ele diz que ele é Senhor dele e nosso, daqueles que invoca o seu nome em todo o lugar. Hoje a igreja do Senhor, a igreja de Deus, está aqui em Pentecoste, invocando o nome santo do Senhor, propagando esse santo evangelho, de maneira que aquele que ouve anteciosamente, certamente que vai ser abençoado, vai ser tocado, verdadeiramente vai obter o privilégio de ser abençoado por Deus. Aleluia. Do versículo 4 em diante, amados irmãos, o título diz assim: a gratidão de Paulo. Ele era Saulo, depois se converte, e o seu nome se torna-se agora bem conhecido entre os irmãos, apóstolo São Paulo. Bendito seja Deus. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Que coisa linda, irmãos. Os irmãos da igreja de Corinto, firmado, compromissado com Deus. Paulo podia ver toda aquela numerosa multidão de irmãos, fervorosos, compromissado com Deus, não perdendo o culto, mas atento para a observância do Santo Evangelho. E Paulo se destaca dizendo que dá graças ao Senhor. Eu sempre dou graças ao meu Deus por vós. Sempre, irmãos, não é uma vez só, é de vez em quando. Senhor, obrigado pela tua graça que está sobre a tua igreja. Ele diz: sempre dou graças ao meu Deus por vós,
pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Irmãos santificado, irmãos cheio da graça, avivado, irmãos que estava verdadeiramente agraciado pela graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E Paulo, vendo isto, ele sempre estava dando graças ao Senhor, agradecendo a Deus por este milagre, por esta bênção. Porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Louvado seja Deus. Amados irmãos, muitas vezes nós não valorizamos a sã doutrina, aquela palavra que muitas vezes nos repreende, somos exortados por aquilo que nós exercemos, questionamos que não faz mal, não vale nada, não tem problema. E quantas vezes somos repreendidos pelo Espírito Santo, repreendido pelo Senhor, exortado pela sua palavra, admoestado pelos obreiros da casa do Senhor. Aleluia. Muitas vezes desprezamos como se não tivesse valor algum. Às vezes até temos prazer em valorizar trabalho secular, coisas perecíveis, coisas que passam. Aleluia. Quero dizer com isso, meus irmãos, que fôssemos nós juntar ouro e prata, tornando-se enriquecido de bens materiais, isso não nos fazia ser cheio do Espírito Santo, nem ser santificado. Aleluia. Logo seria bens perecíveis que passa, que perece. Mas como diz o apóstolo, aleluia, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Meus irmãos, enriquecido em toda a palavra. Sabe, toda a palavra que o Senhor falou, foi escrito neste livro chamado Bíblia Sagrada, livro da capa preta. Foi escrito para o nosso ensino, de maneira que a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática do salvo. Somos admoestados, somos ensinados sempre. E esta palavra, diz o apóstolo, que enriquece, fosse enriquecido. Sabe, irmãos, quando alguém recebe, quando alguém cultiva, vive a observância da palavra, essa palavra esse irmão está enriquecido da palavra de Deus, ficando na condição de que Jesus disse: juntai tesouro nos céus, onde a traça e o ferrugem não corrói, nem consome, e nem o ladrão mina e rouba. Então, quando nós recebemos a palavra, guardamos e vivamos ela, estamos enriquecidos da palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Irmãos, pessoas que não é crente em Jesus são pobres, miseráveis, pobre, miserável, pecador. É triste.
Se você perguntar qual é a vontade de Deus, Ele não sabe lhe responder. E nós sabemos que a vontade de Deus é que venha todos crer em Jesus Cristo como Salvador pessoal da sua alma, para que tenha vida.